Pessoal, tudo jóia? Nossa aula de hoje tem por objetivo analisar o título 2, capítulo 1 da Constituição Federal, capítulo esse que se resume ao artigo 5º da Constituição. A gente vai tratar, portanto, dos direitos e deveres individuais e coletivos. O primeiro ponto que tem que ser esclarecido é que o nosso artigo 5º da Constituição Federal estabelece essencialmente uma série, um rol extenso de direitos fundamentais e traz também para a gente as chamadas garantias constitucionais. As garantias elas serão estudadas e analisadas num vídeo próprio. Então, primeira questão importante, a gente está trabalhando aqui com direitos individuais e direitos coletivos. Primeira coisa, sempre que a gente trabalha com a ideia de direitos individuais, a gente tem que ter em mente que nós estamos nos referindo a direitos que eu vou definir a pessoa individualmente considerada, se relacionando quase sempre às liberdades individuais e ou à autonomia individual. Liberdades no sentido de que o indivíduo não pode sofrer intervenções indevidas na sua esfera de liberdade. E autonomia no sentido de que, para exercer, para funcionar de forma livre, às vezes o indivíduo exigirá prestações positivas por parte do Estado. Para quem já conhece um pouco mais de teoria dos direitos fundamentais, a gente trabalha, portanto, com direitos fundamentais de primeira dimensão e de segunda dimensão. Todos eles, portanto, estarão no nosso artigo 5º da Constituição Federal. Agora, quando a gente trabalha com direitos coletivos, o nosso artigo 5º ele já não vai ser tão abrangente. Os direitos coletivos, essencialmente, eles estarão dispersos por toda a nossa Constituição. Lá no artigo 6º, quando eu trato de alguns direitos sociais, lá na frente, quando eu trabalho com direitos relativos ao exercício da democracia, posso trabalhar com direito ao meio ambiente também, só que eles não estarão, essencialmente, no artigo 5º. Entretanto, o nosso artigo 5º possui alguns direitos de natureza coletiva. Os direitos relacionados às liberdades de associação, os direitos relacionados à liberdade de reunião, representação, deferida às associações, todos eles são também direitos coletivos. Portanto, o artigo 5º, nosso capítulo 1 do título 2 da Constituição Federal, trata, sim, de direitos individuais e de direitos coletivos. Isso é importante ressaltar. Além disso, nosso capítulo 2 ele trabalha com a ideia de deveres individuais e coletivos. Quando a gente trabalha no enfoque de dever, a primeira noção que a gente tem que ter é que os deveres que ali se impõem em relação ao Estado. Em outras palavras, o Estado deve observar todas aquelas disposições do nosso artigo 5º. Deve respeitar a propriedade, deve respeitar a liberdade de consciência, deve assegurar e respeitar o direito de reunião dos particulares, ok? Mas é importante lembrar também que a gente pode trabalhar com a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. E é nesse sentido, aqueles deveres também se impõem aos demais cidadãos, aos demais indivíduos, que não o Estado, ou seja, os particulares. O particular também possui o dever de respeitar, por exemplo, a propriedade, de respeitar, por exemplo, a liberdade de consciência de outros particulares, certo? Em relação aos destinatários, primeiro ponto importante, o artigo 5º da Constituição Federal estabelece como destinatários daqueles direitos lá estampados todos os brasileiros e os estrangeiros residentes no país. O entendimento já pacificado na doutrina e jurisprudência é que, no entanto, em respeito à característica da universalidade dos direitos fundamentais, aqueles direitos se aplicam a toda pessoa, seja ela uma pessoa física, seja ela uma pessoa jurídica, seja ela uma pessoa nacional ou uma pessoa estrangeira, bastando, portanto, que ela tenha a qualidade de detentora de direitos dentro do nosso Estado. Pessoal, resumindo, portanto, artigo 5º da Constituição Federal, que trata dos direitos e dos deveres individuais e coletivos. A gente pode trabalhar com direitos individuais, que serão direitos de primeira, na sua grande maioria, e direitos de segunda dimensão. Podemos também trabalhar com direitos de terceira dimensão, na ideia de direitos coletivos. Além disso, podemos olhar estes mesmos direitos sob um viés de dever que se impõe a determinadas pessoas, e aí nós temos como os principais, ou principal obrigado, o Estado, ou seja, os agentes que atuam em nome do Estado. Se pensarmos numa eficácia horizontal, vários desses direitos também obrigam os particulares, ok?
Por fim, como destinatários dos direitos, nós temos que todas as pessoas, sejam elas pessoas naturais, sejam elas pessoas jurídicas, nacionais ou estrangeiras, são detentoras, são merecedoras da proteção concedida pelos direitos fundamentais. Galera, bons estudos. No próximo vídeo a gente continua. Abraços.